apresentação das tarifas de Donald Trump trouxe para o mundo os Estados Unidos desnudado da sua pior face. Donald Trump, ao apresentar-se ontem na Casa Branca, ele revelou para o mundo o verdadeiro estado da economia americana. A economia que foi, durante décadas, a mais respeitada, o país mais respeitado do mundo, aquele que era considerado o xerife do planeta, ontem foi apresentado ao mundo de uma maneira desnudada. Os Estados Unidos ontem apresentou-se como uma vítima de um comércio global injusto, desproporcional e que, por muitos anos, os Estados Unidos, segundo a visão do discurso de Donald Trump, que foi histórico, está sendo prejudicado. E por esta razão, e somente por esta razão, para tentar salvar a indústria interna americana, os Estados Unidos se obrigaram a tarifar os seus parceiros comerciais e aliados de décadas, como o caso de Israel, como é o caso do Japão, como é o caso de vários países da OTAN, de vários países da América do Norte, como é o caso do Canadá, como é o caso do México, como é o caso do próprio Brasil, que saiu ganhando na guerra tarifária. O Brasil pegou apenas 10%. O Brasil saiu muito bem na foto e deve, na minha opinião, ficar quieto. Mas eu particularmente acho que, pelo Brasil ser um anão diplomático e pelo Brasil não ter ainda a envergadura comercial internacional que ele deveria ter, o Brasil poderá sofrer consequências globais na sua economia interna. Eu acho que no frigir dos ovos, o Brasil, mesmo tendo ganho uma tarifa apenas de 10%, ele deverá sofrer também com a consequência do que vai acontecer na economia global, nesse rearranjo global do comércio internacional. Então, a apresentação de Donald Trump ontem mostrou os Estados Unidos desnudados da sua mais dura verdade. É uma economia forte, porém endividada. É uma economia pujante, porém sem gargalo, sem condição de sobrevivência, se ele não sair de uma condição passiva para uma condição ativa. E é exatamente o que ele está tentando fazer. Vai dar certo? Não sabemos. Existe um grande risco de os Estados Unidos se tornarem um país completamente isolado do mundo. Trump pode entrar para a história como o presidente que salvou a economia americana, mas corre sério risco também de entrar para a história como o presidente que enterrou a economia americana. Todos nós sabemos que não é fácil trazer uma planta fabril, tirar uma fábrica da Ásia e trazer de volta para dentro dos Estados Unidos, demora tempo, demora investimento, demora preparação de mão de obra qualificada, processos de produção, cadeia produtiva, escoamento da produção. Tudo isso leva tempo. E as empresas saíram dos Estados Unidos nos últimos anos para produzir no México, para produzir na China, para produzir em Taiwan, para produzir no Camboja, para produzir no Vietnã, por questões econômicas satisfatórias. Mão de obra barata, fácil escoamento, subsídios estatais. E é por essa razão que essas empresas estão produzindo nesses países. E o desespero hoje do nacionalista americano, que é o caso do Donald Trump, é que a indústria americana ela está refém da China, está refém de várias outras economias globais. E o desespero é trazer de volta toda essa produção para dentro do seu país. O problema é muito mais grave do que o que a gente imagina. É muito mais sério, muito mais complexo, muito mais difícil você reordenar a economia, o comércio global, porque isso impacta diretamente no fluxo de capitais,
de como o mundo vai passar a utilizar o dólar, como o mundo vai reagir diante desse cenário. Os países podem, em vez de passarem a usar o dólar mais ainda, podem simplesmente fortalecer as suas próprias moedas para que elas possam ser uma alternativa para o comércio global. Inclusive, é nesse cenário que eu trago para vocês uma chama de esperança. O Bitcoin, as criptomoedas, podem ser este catalisador de fuga do dólar para ativos alternativos neste comércio global. Então, é extremamente importante nesse momento você não ter explicações tão simples como é uma manipulação, estão derrubando para comprar mais barato. Esse tipo de papo é papo de gente que não pensa. É papo de gente que não está antenada e é papagaio, está repetindo o que o povo fala no YouTube. Então, você tem que parar nesse momento e pensar quais serão os verdadeiros impactos de tudo isso para a minha vida nos próximos anos. Porque isso não é uma questão de dias. Isso não é uma questão de semanas. Isso não é uma questão de meses. Isso é uma questão de anos. O comércio global vai ser completamente remodelado nos próximos meses. Ok? Então, primeiro você tem que entender o que aconteceu. Se vai dar certo ou não, nós não sabemos. Ok? O objetivo de Donald Trump com o tarifaço foi remodelar a estrutura interna dos Estados Unidos diante de uma nova realidade comercial do mundo. Segundo o professor Oliver Stunkel, Trump anunciou tarifas abrangentes sobre dezenas de países. Se forem aplicadas como prometido, será a maior mudança na política comercial dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, com impactos profundos no comércio global. Se der certo, os Estados Unidos podem melhorar muito a sua economia. Se os países, em vez de partirem para uma contrapartida mais dura, se eles forem para a mesa de negociação, que essa é a principal estratégia do Trump, isso é um consenso para os maiores analistas do mundo, se essa negociação for bem feita, pode ser que esse jogo seja bom para todos os lados. Vale ressaltar, gente, que o Donald Trump ele não está errado em fazer essa cobrança das tarifas. Ele não está errado, ele está defendendo o dele. Ele está defendendo o seu país. Ele está defendendo os interesses daquelas pessoas que votaram nele. E ele foi eleito para isso. Da mesma maneira que a China é protecionista, o Brasil é protecionista, a França é protecionista, vamos lembrar que há muitos anos o Brasil está tentando aumentar e expandir os seus negócios com a Europa. Existe, inclusive, há muitos anos a tentativa de criar um acordo bilateral entre a União Europeia e o Mercosul, e a França e vários outros países barram esse processo por questões protecionistas. Então, já que todos os países trabalham protegendo os seus próprios interesses, e os Estados Unidos, nas últimas décadas, foram o pagão de todo esse processo mundial, em algum momento da história, isso poderia acontecer, e aconteceu agora com Donald Trump. Os Estados Unidos estão diante de um grande dilema: manter o dólar como moeda de negócio global, como moeda estratégica global, e, ao mesmo tempo, trazer para dentro dos seus territórios, novamente, o poder que ele tinha na década de 50, 60, 70, 80, que não tem mais. É um dilema quase que impossível. Eu preciso que o dólar seja forte no mundo, mas eu também preciso tornar o meu país, a minha indústria, o meu comércio forte novamente. Isso é um paradoxo quase impossível de se permanecer na mesma frase. Então, esse é o desafio. Não é tão simples. Não é uma ação tão simples de ser feita. Ok?
Muitas empresas estão correndo para pedir exceções. A gente já viu empresas das Big Techs pedindo ao governo que saia da lista. Muita gente questionou por que a Rússia não está na lista e a desculpa que foi dada é porque a Rússia já tem sanções econômicas. Então, a China já exigiu que as tarifas recíprocas sejam canceladas imediatamente. O México e o Canadá estão estudando negociações. A União Europeia está estudando uma possível retaliação ou talvez sentar para negociar. Então, o cenário é esse, tá? O cenário é esse, é um cenário de insegurança. E você entende o seguinte, que muitos países pobres, como o Brasil, a Síria e vários outros, também foram atingidos. Vietnã, 40 e tantos por cento em cima do Vietnã. Camboja, 40 e tantos por cento em cima. Por quê? Fábricas da Nike. Fábricas de produtos eletrônicos. Coreia do Sul, Japão e vários outros. Então, essa medida do Donald Trump, ela é dura, ela é difícil em gestão e ela também é impopular. E isso já causou uma queda na popularidade dele. A Bloomberg anunciou ontem que a popularidade do Donald Trump caiu para 43%. Então, além de ser dura, impopular e difícil de ser alcançada, essas medidas são inflacionárias. Elas podem aumentar o custo inflacionário dentro dos Estados Unidos. E isso vai pesar mais ainda dentro do consumo americano e sobre as famílias americanas que já estão extremamente endividadas. Um detalhe que muita gente deixou passar é que as tarifas também não são sobre apenas economia. Elas são ações de geopolítica. O Dia da Libertação, como foi assim anunciado nos Estados Unidos, a leitura do professor e a minha é que vai isolar os Estados Unidos e enfraquecer cada vez mais a sua liderança global. O Japão está tentando fechar negócios e parceria com a China. Muitos países que o Donald Trump quer afastar da China irão cair no colo da China, que também não está bem das pernas. Teve uma nota de rebaixamento na madrugada anunciada sobre a China. Então, é um cenário extremamente complexo. Extremamente complexo. E você tem que ter muita calma para entender isso e não tomar nenhuma atitude fora de contexto. Quais são as condições e quais as reações dos principais atores desse processo? A União Europeia está estudando medidas de retaliação. A China pediu aos Estados Unidos que cancele imediatamente as tarifas recíprocas ou eles tomarão contramedidas. A Alemanha apelou à União Europeia para pressionar o presidente Trump. Vamos lembrar que a Alemanha já está em recessão, tá? O Japão diz que tarifas são lamentáveis, entre aspas, e busca isenção. O Canadá preparando contramedidas para tarifas existentes. O México planeja uma resposta mais ampla já em 3 de abril, ou seja, hoje. A Coreia do Sul inicia apoio emergencial para indústrias que vão ser impactadas. O Reino Unido tem uma tentativa de chegar a um acordo comercial com os Estados Unidos, mantendo, abre aspas, opções em aberto. E o Brasil considera aí a Organização Mundial do Comércio, avaliando potenciais respostas. Ou seja, o Brasil deve ficar quietinho nesse processo aí, porque a Organização Mundial do Comércio não resolve absolutamente nada. As tarifas recíprocas sobre tarifas recíprocas começam a partir de hoje, tá? Vamos em frente. Algumas análises internacionais feitas pela Bloomberg, algumas positivas, outras negativas. As positivas. O Fundo Stretch prevê uma recuperação em forma de V se as tarifas forem direcionadas, argumentando que os mercados corrigiram excessivamente
menos 8% no S&P 500, e a clareza pode desencadear uma alta de recuperação. Por isso que eu estou dizendo para os senhores, não tomem o certo por duvidoso e o duvidoso por certo. Se o mercado entender que as coisas negociando podem melhorar, o mercado volta imediatamente e você vai ficar esperando a queda. Então, diante de um cenário de dúvida, o mercado corrige. Mas na hora que a dúvida começar a ser tirada, o mercado volta. Então, fique sempre esperto nisso, tá? Segundo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que é um dos principais assessores e um dos caras que estão por trás desse plano, vê as tarifas como um teto negociável, aliviando os piores temores e potencialmente estabilizando os mercados. Visões negativas. A pesquisa Yarden diz o seguinte: chama as tarifas de, abre aspas, bola de demolição, fecha aspas, aumentando o risco de estagflação para 45%, alertando sobre inflação mais alta, recessão e interrupções na cadeia de suprimentos. Essa pesquisa, ela prevê que pode faltar suprimentos nos Estados Unidos e que a inflação deve aumentar nos próximos anos. O Goldman Sachs também tem uma visão pessimista. Ele fala que essa medida aumenta as chances de recessão dos Estados Unidos para 35%, citando o impacto do PIB devido ao investimento mais fraco, custos mais altos e uma retaliação global. Terceira visão negativa, que é da LPL Financial, vê risco de estagflação, pressão sobre lucros corporativos e aumento da volatilidade do mercado VIX, que no momento da postagem estava em 24,80, que para mim eu acho maravilhoso. Quanto mais alto o VIX, melhor para a gente, mais sinal positivo a gente tem de fundo, né, para a gente ter uma reversão. Terceiro, o Ed Bush chama as tarifas de automóveis de vento contrário semelhante a um furacão, prevendo aumentos de preços de $10 mil e redução de lucros, né? Algumas empresas estão analisando o seguinte, que as fábricas que produzem veículos fora dos Estados Unidos podem ter a sua produção impactada diretamente. E elas podem, inclusive, em vez de voltar para produzir dentro dos Estados Unidos, elas podem passar a produzir tudo fora dos Estados Unidos, em outros países. Então, é um cenário bem arriscado. Visões neutras. A Crescent Capital enfatiza a gestão de risco, dizendo que os mercados podem se recuperar ou quebrar após o anúncio. A gente está vendo, nesse momento, um misto dessas duas coisas. T.S. Lombard considera o pânico exagerado, argumentando que os mercados já precificaram as tarifas. Eu também penso dessa maneira. Terceiro, State Street diz que o impacto financeiro depende da severidade da tarifa. Tá? E, em último lugar, Macroeconomia do Pantheon, advertências contra a suposição de que a força da manufatura é sustentável. Então, esse é o principal cenário, né, que eles têm aí nesse momento para as tarifas do Donald Trump. Tá? Temos mais. E, basicamente, as tarifas foram escolhidas e impostas no desequilíbrio da balança comercial. E aí tem um exemplo aqui do Vietnã. O Vietnã exporta 103,6 e importa 13,1. Ou seja, o Vietnã vende mais para os Estados Unidos do que compra e existe um déficit de 123,5. E dividindo uma balança pela outra, você tem a tarifa, que no caso é 90%. Né? Foi aplicada para o Vietnã 90%. E nas tarifas recíprocas, 46%. Né? Ele pegou aqui a metade do valor da balança comercial e aplicou como tarifa. Então, essa foi a conta que o JJ Capital conseguiu decifrar da tabela de anúncio das tarifas impostas pelo governo Trump. Nós tivemos também a incerteza batendo a níveis nunca vistos no índice da Bravos, tá? Nunca teve uma incerteza tão grande quanto essa, um pouco maior do que o pico do Covid. O pico do Covid foi muito forte, mas essa também foi muito forte. Por isso que a gente viu aí os mercados globais nesse jeito aqui. Né? Tudo vermelho, o S&P, a Nasdaq
né, 100% destroçado. Olha como é que ele está. Totalmente vermelho. Com pouquíssimas exceções aqui, né? A Temu com alta, a Coast com leve alta, mas a Netflix cai, a Google cai, a Meta cai, a Microsoft cai, todo mundo cai aqui. Tem gente caindo muito, como a Apple caindo 9,33, a VGO caindo 9,11. Não. O Panic Sell bateu pesado por causa da incerteza, né? A incerteza nunca teve um pico tão forte como agora. Seguindo em frente. E aqui é um dos cenários estratégicos do Trump, né? Tarifar 46% sobre o Vietnã e 49% sobre o Camboja é uma bomba absoluta. Muitas empresas moveram toda a sua produção para lá para sair da China. Então, empresários que estavam produzindo lá dentro da China ficaram com medo de ações, né, da ditadura chinesa, foram para esses países. E agora os Estados Unidos atingem esses países pequenos para, em contrapartida, também atingir a produção chinesa. Isso é uma jogada de mestre que o Donald Trump utilizou dentro do escopo das tarifas globais, tá? Isso aqui tá permeando muito esse poder de negociação que ele joga na mesa nesse momento. O Donald Trump, ele fez a estratégia que ele conta, inclusive, no seu próprio livro. Ele joga o negócio lá para cima para negociar no meio termo, para negociar num preço que ele considera justo, né? Então ele jogou no pescoço de todo mundo para trazer a galera para conversar com ele. Então esse é o caminho. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe até agora. Seguindo em frente, a aprovação dele caiu para 43%, conforme a Reuters, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Falando um pouco ainda da economia americana, 497 mil empregos foram encerrados nesse primeiro início de ano nos Estados Unidos, 3 primeiros meses, tá? Esse é o pior resultado desde 2009. 279 mil empregos, 56% do total, estavam no governo federal. Isso foi trabalho do Elon Musk, por isso que ele está sendo amado nos Estados Unidos. O pessoal está tocando fogo nas lojas dele, ameaçando ele de morte, tocando fogo nos carros da Tesla. Tudo de ruim que você possa imaginar, os caras estão fazendo com o Elon Musk. Por quê? Ele está mexendo no calo da turma. 497 mil cortes de empregos, isso é bom? Não. Muita gente perdeu o emprego e muita gente vai perder o emprego. Porque o risco de uma recessão nos Estados Unidos é muito grande. Mas, por outro lado, esse é o objetivo, tirar 279 mil empregos do governo federal americano. Uma máquina que estava extremamente inchada devido aos governos anteriores. O risco da recessão, como eu venho falando, 47%, aumentou agora recentemente, segundo a Cauchy, tá?